Foi realizado no Fórum da Comarca de Gaspar a audiência de instrução e julgamento de Evânio Prestini, o motorista do carro que se envolveu em um acidente grave na BR-470 e que matou 2 jovens no mês de fevereiro. Algemado e sem o uniforme do presídio, Evânio foi recebido pelos familiares das vítimas com gritos de justiça. A audiência de instrução de Evânio Prestini foi rápida, durou cerca de 30 minutos. Do Fórum de Gaspar, ele retornou ao presídio regional de Blumenau. O juiz responsável pela audiência concedeu o prazo até na próxima quarta-feira, dia 29, para decidir 2 situações: se Evânio responde ou não o processo em liberdade e também se ele vai ou não a júri popular. As teses, tanto da acusação como da defesa, vão vir agora nas alegações finais, tá? E eu vou ter que apreciar, eu tenho que estudar o caso. A defesa de Evânio não solicitou a revogação da prisão do réu. O advogado ainda disse que ele não está arrependido do que aconteceu, e sim constrangido. Não posso afirmar se demonstra ou não arrependimento. O que ele menciona, sim, é que está absolutamente constrangido, chateado. Ele tem família, a família dele está sofrendo com isso, vocês sabem disso, e como as famílias também das vítimas, todos isso. A defesa das vítimas reafirma o pedido de júri popular e alega que o réu, até agora, não cumpriu com as responsabilidades civis do processo. O mínimo esperávamos era o arrependimento, quem sabe um pedido formal de desculpas, até porque a responsabilização civil ela não está sendo paga. O acidente aconteceu no dia 23 de fevereiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Evânio estava sob efeito de álcool quando colidiu com seu Jaguar num Palio com as 5 jovens. Ele falou que tinha bebido numa pizzaria no dia anterior, né? Na noite ali. Amanda Grabner, de 18 anos, e Suelen da Silveira, de 21, não resistiram. O Ministério Público já se posicionou. Caso Evânio não seja pronunciado a júri popular, vai recorrer da decisão. Com certeza, sim. O Ministério Público vai recorrer. Caso a sentença, se o entendimento for diferente do nosso, sim, como em todo processo, o Ministério Público vai recorrer. Evânio é acusado de 2 homicídios duplamente qualificados, 3 tentativas de homicídio e um crime de trânsito por ter dirigido embriagado. Danúbia de Souza já está aqui ao meu lado no telão para falar sobre o clima aí entre a família depois dessa audiência. Danúbia, como a família reagiu a essa audiência aí, ouvindo pela primeira vez o Evânio Prestini? Bom dia. Muito bom dia, Vanessa, bom dia a todos. Pois é, ontem foram momentos de muita emoção e revolta no Fórum de Gaspar, porque fez exatamente 3 meses desse acidente. O Evânio Prestini, então, prestou o depoimento pela primeira vez, falou cerca de meia hora. E agora está todo mundo na expectativa para saber qual vai ser a decisão do juiz. Na próxima quarta-feira, como nós mostramos agora na reportagem, ele vai decidir 2 coisas importantes. Primeiro, se o Evânio Prestini vai a júri popular, vai responder por homicídio doloso, 2 homicídios, já que 2 jovens perderam a vida nesse acidente. E também se ele vai poder responder em liberdade até o dia do julgamento, porque desde o dia do acidente ele está no presídio regional de Blumenau. Então estão todos na expectativa. Falando um pouquinho dos bastidores, Vanessa, esse acidente aconteceu no dia 23 de fevereiro, 5 jovens, como nós mostramos aí na reportagem, sendo que 2 morreram e as 3 sobreviventes, 2 não tiveram condições de ir na manifestação ontem em frente ao Fórum de Gaspar. A Tainara, que é a motorista, e a Tainá, passageira, estão muito abaladas, inclusive fazendo tratamento psicológico. E a outra, que é a Maria Eduarda, foi numa cadeira de rodas. Quando ela chegou ao Fórum de Gaspar, foram momentos de muita emoção, todo mundo começou a chorar. A própria Maria Eduarda e a mãe dela choravam o tempo todo. Ela deve ficar mais ou menos 1 ano na cadeira de rodas, ainda não tem condições de andar, então a vida dela está muito difícil. Todas essas famílias entraram na justiça pedindo indenização para que o Evânio Prestini, o motorista embriagado, pague as despesas médicas, o tratamento psicológico, mas até agora não tiveram respaldo da justiça. E justamente por isso, a tia da Amanda, que é a menina de 18 anos que faleceu no acidente, quando encontrou o advogado do Evânio saindo do fórum, ela fez um apelo emocionante pedindo justiça. Você confere agora.
São 2 lutos, o nosso luto de morte e o luto dela em vida. Eu sei que ela está sofrendo, só que ela vai ter um filho dela. A perda não vai ver mais. Né? Ela vai ter um filho dela, um dia ele vai voltar para casa. Pode ser quarta-feira, como pode ser daqui 10 anos, mas ela vai um dia poder abraçar de novo, entendeu? Então o mínimo que a gente esperava era uma ligação, nunca ninguém fechou a porta. Se fosse ao contrário, nós faríamos o mesmo, entendeu? Dizer que as meninas são culpadas do acidente é covardia, sabe? Desculpe, eu sei que o senhor... Eu tô desabafando porque eu sou tia e madrinha da Amanda. E a gente sofre até hoje. Hoje fazem 3 meses, mas parece que foi ontem. Então, a gente não vive mais, a gente sobrevive, como eu sei, imagino que seja com a família dele também. Tá? Então, o mínimo que a gente quer é só justiça. Ninguém quer vingança, ninguém não quer nada. A gente só quer justiça, só isso. Forte, né? Esse, então, foi o apelo da Elizabeth Grabner, a tia da Amanda. Até para explicar para a população, ontem eles fizeram uma manifestação em frente ao Fórum de Gaspar pedindo justiça. Vanessa, mais do que nunca, conscientização também da comunidade, né? Estamos no Maio Amarelo, mês de conscientização no trânsito, e elas fizeram lá toda uma manifestação pacífica para mostrar para a comunidade que essa combinação álcool e direção provoca muitas tragédias e que ninguém queira passar o que essas famílias estão passando. A gente conseguiu aí ver pelo depoimento o quanto que elas estão sofrendo, né? Não é fácil, Vanessa.